Sem mais delongas, bora conhecer a Aline. Por que eu decidi trazer um estudo de caso para isso? É justamente para que haja reconhecimento, tá? É justamente para que tu vá escutando a história da Aline e vá pensando: "Eu já passei por isso". Então a Aline, ela tem 41 anos, anotei todo o a história de vida da Aline para não me perder nas datas. Do 0 ao 18 ela sempre, ela veio, né, de uma família humilde, só que de uma família muito unida que sempre estimulou ela a estudo, estimulou ela a dedicação, estimulou ela a realmente pensar e se desenvolver, né, nesses aspectos de: "Olha, eu consigo, me desenvolver, eu consigo crescer na vida se eu me dedicar, se eu estudar, se eu tiver o meu esforço". Então, sempre com essa perspectiva. A partir disso, né, com 18 anos, ela fez faculdade, então ela foi trabalhar e estudar, e aí durante a faculdade ela fazia faculdade e trabalhava. Pra ficar parecida comigo, a faculdade dela é de administração, então ela trabalhava de vendedora durante a faculdade e fazia a faculdade. Quando ela saiu da faculdade com 22 anos, ela passou por um processo seletivo e ela começou a trabalhar no banco. E ela começou a galgar ali algumas, funcionalidades dentro do banco, crescer e tal, só que ela tinha uma sede de tentar empreender, né. Tinha passado muitas dificuldades na infância, tinha visto muitas coisas acontecer com seus pais e ela queria ter essa liberdade, né, na perspectiva dela inicial, ela queria ter essa liberdade de empreender. Então ela sai do banco com 26 anos e começa a abrir, e empreender, e ela empreende abrindo uma distribuidora de produtos naturais, assim, tipo barra de cereal, hã, coisas massa sem glúten, sem lactose, diets, lights e essas coisas todas. Então, o foco dela de trabalho foi mais voltado para esse serviço. Só que ela não se preparou para fazer esse movimento. Eu já atendi muitos bancários e isso é bem normal, muito normal. Por vezes a gente pensa assim, né, bancário é exatamente a pessoa que ela não pode ter tomada de decisão ruim com dinheiro, porque ela lida com dinheiro todos os dias, ela, sugere coisas para as pessoas fazerem, então não é uma pessoa que ela vai cometer erros com o dinheiro, afinal de contas, ela tem muita informação, ela tem conhecimento, então ela não vai cometer esse tipo de erro. E pelo contrário, eu já atendi muitos e muitos bancários com muitos desafios financeiros, eles têm muito acesso a linhas de crédito e também, ao ter acesso a essas linhas de crédito, eles não têm um comportamento adequado, né, no sentido de subsídios de atitude e comportamento adequado para ter acesso a isso e não sair usando de uma forma: "Ah, meu Deus, agora resolvi minha vida", né. Então tem muita essa distorção, tem muito essa questão que a dívida e o contexto propicia isso, a dívida faz parte do dia a dia do bancário. E isso é um grande problema, porque essas pessoas elas se tornam, às vezes ganham ótimos salários e se tornam extremamente reféns daquela condição. E com a Aline não foi diferente, então ela já tinha dívidas, né, e quando ela começou a empreender, ela não se preparou para fazer essa empresa, ela não tinha reserva de emergência, ela não tinha capital de giro, ela tinha um grande sonho e muita vontade, dedicação, que isso ela sempre demonstrou ter, e muito forte, né, essa questão de dedicação. E aí ela começou a fazer então essa empresa, só que é aquela coisa, tu começa a ter a empresa, tu começa a vender, aí tu tem que contratar, e tu não tem dinheiro pra contratar, aí tu tem que te submeter, às vezes, a contratar um perfil que não era aquilo que tu queria, só que daí essa pessoa não atende a tua demanda, aí tu começa a atender mal o teu cliente, aí tu perde o cliente, aí tu tem que comprar estoque, aí tu tem que pra que tu tenha preço bom, tu tem que comprar um volume maior de estoque, mas tu não tinha capital disponível pra isso, então tu pega um empréstimo de capital de giro no banco pra comprar aquele estoque chega, só que como tu tá com um desafio de ter vendedores, tu não consegue nem vender aquele estoque a mais que tu adquiriu, e isso vai virando uma grande bola de neve. E isso virou uma grande bola de neve na vida da Aline. Dentro aí de poucos anos, dentro de 4 anos, ela acaba falindo. E com 30 anos, começou a empresa com 26, com 30 anos, ela se vê extremamente endividada, não tendo mais como nem linha de crédito para conseguir manter a empresa,
com um estoque que ela não conseguiu entregar, então tá tendo que vender a preço de custo para não vender, para não vencer. E aí ela se vê obrigada a fechar a empresa. E se vê obrigada a recomeçar a vida, só que agora não mais uma vida em que ela tem 1000 possibilidades, no sentido de que ela é livre, porque ela tem uma dívida sobre as costas dela muito forte, muito grande, e que ela tem que lidar com isso. E aí ela, então, começa a olhar as oportunidades do mercado e pensa: "Bom, eu vou ter que entrar numa empresa e eu vou ter que dar o meu sangue nessa empresa, para eu crescer e pelo menos eu conseguir viver e pagar as parcelas. Nesse primeiro momento, é isso que eu preciso, pagar as parcelas". E é isso que ela foca, né, pagar as parcelas e começar a ir galgando. E aí ela entra dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, hã, numa grande indústria. Ela começa como assistente financeiro, aí de assistente financeiro, de auxiliar financeiro ela vai para assistente, de assistente ela vai para analista, de analista ela começa a coordenar, da coordenação ela se torna uma executiva dentro da empresa, isso aí dentro também de um período de 6 anos. E um ponto importante sobre isso, não é impossível que isso aconteça, tá? Tu entrar como assistente numa empresa e se tornar, executiva em 6 anos. Só que é óbvio que tu vai ter que te esforçar e entregar muito mais do que tu é solicitada a fazer. Mas Jéssica, eu não ganho pra isso. Enquanto tu fizer exatamente o que tu ganha pra fazer, tu não vai receber mais do que tu já recebe. Então a Aline olhou pra aquilo e disse assim: "Eu preciso crescer, e se essa empresa tá me dando a oportunidade de crescer, eu vou agarrar com unhas e dentes e vou entregar como se lá já eu estivesse". Que eu quero dizer com isso? A gente sempre diz isso na empresa aqui, né, tu quer determinado cargo? E eu não digo cargo por posição de cargo, sabe, mas porque a gente não liga pra isso. Mas tu quer determinado crescimento, haja como se tu já estivesse lá. Porque se tu agir como se tu já estivesse lá, tu vai ter um bom resultado aí. E foi exatamente isso, né, que a Aline fez. Então ela começou a trabalhar, a crescer, enfim. Só que nesse período também, né, entre 30 e 36 anos, ela casa, ela tem filho, ela tem as parcelas para pagar ainda do negócio da empresa, só que daí agora ela é uma grande executiva. E sendo uma grande executiva, ela precisa lidar com aquela vida de executiva, então começa a abrir frentes de desejo que não existiam mais. Eu vou para uma determinada reunião, eu tenho que estar com determinada roupa para a reunião. Eu vou fazer determinada, consultoria, eu tenho que estar com determinada roupa para consultoria, determinado relógio para consultoria, eu tenho que ter determinado carro, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Aí eu tenho uma filha, a minha filha tem que ter tal roupa, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tal. E começa a haver conflito dentro do casamento, porque ela começa, além das dívidas que ela já tinha, que ela estava pagando, já quase terminando, agora ela estava abrindo espaço no orçamento, porque o que antes a dívida consumia quase tudo, agora a dívida já não consome mais, ela está quase quitada, as dívidas da empresa, e ela começa a comprometer esse dinheiro com esses consumos todos. E ela segue na exata condição que ela estava, pobre, né? Com um desafio financeiro enorme, sem segurança, sem liberdade e sendo refém daquela situação. E aí começa a dar conflito interno em casa, porque no final das contas o marido começa a dizer assim: "Não tem por que que tu gastar tanto num blazer, numa roupa, né, não tem por que tu dar tantas coisas caríssimas pra nossa filha, sendo que vai durar 2 meses, nem cabe". Então começou a haver determinado conflito ali. E ao ter esses conflitos, ela começa a pensar: "Putz, existe esse conflito, então o que que a gente vai fazer a partir de agora, né? Como que a gente vai resolver esses conflitos?". E aí, a partir do momento que a gente olha para uma situação assim, ela começa a perceber que ela tem que mudar, aí que a gente começa o processo de mudança. Então isso acontece com 41 anos, em que a Aline se dá conta de que se ela continuar se comportando dessa forma, ela vai perder o casamento, ela vai perder o respeito da filha, porque a filha já começa a perceber que a mãe tá tomando decisões muito ruins e que a mãe tá se endividando e que tá tendo conflito dentro de casa, e aí a filha já fica contra a mãe também.
Então ela olha e diz assim: "Definitivamente eu preciso mudar, porque se eu seguir da forma que eu estou, eu perco meu casamento, eu perco a confiança da minha filha, e eu provavelmente também posso perder meu trabalho". Por que que eu posso perder meu trabalho? Porque ela tá entrando no túnel da escassez. O túnel da escassez é eu discuti hoje é sexta, né, dia 2 é porque eu gravo antes e daí eu fico sem saber exatamente a data que vai sair. Mas hoje é dia 2, então hoje na aula do workshop de escassez que a gente tá a semana toda, né, tendo esse workshop de escassez acontecendo, na aula de hoje nós estamos falando justamente do ciclo da escassez. Que meio que foi o que a Aline tá vivendo, assim. Ela entra nesse túnel em que ela tem tanta conta para pagar que a questão financeira passa a ocupar muito espaço mental dela, e o resto passa a perder espaço. Então ela começa a perder produtividade, porque ela não consegue mais prestar atenção no que ela deveria prestar atenção no trabalho. E aí ela começa a ser questionada: "E aquela entrega? E aquele não sei o quê? E não sei o quê?". E aí as coisas começam a virar um grande problema, né. Menor capacidade cognitiva, que a gente aprendeu na aula 3, maior imediatismo, maior foco no que é urgente. Te convido a assistir o workshop que essas coisas vão se encaixar. Começou na segunda-feira, dia 28, e aí todos os dias uma aula nova, vai ficar disponível para todos até o dia 12 de maio, tá. Depois no dia 12 de maio fica exclusivo para os alunos da formação. Então, te convido a assistir. E a Aline dentro disso ela se dá conta que se ela seguir assim a vida vai acabar. Então ela se dá conta que ela tem que mudar.